cabeça! Eu garanto para vocês que é uma informação bem diferenciada, unir conceitos da psicologia e da gerontologia para o rejuvenescimento e envelhecimento de vocês. Eu comecei com 26 anos a estudar o envelhecimento. E esse ano eu vou fazer meio século, acho muito chique falar, vou fazer 50 anos. Uma garota descobriu que o genótipo é 4x4, que está ligado à doença de Alzheimer. E eu nunca me esqueci o que o professor disse. Olha, você pode ter esse gene aí, mas ele só vai se manifestar devido às condições ambientais e emocionais. Então, são fatores que podem ligar aos genes, como a alimentação, exposição à poluição, infecções ou estresse crônico. Elizabeth Blackburn é a maior cientista sobre terror no mundo e ela ganhou o Prêmio Nobel em 2009. E ela vai dizer exatamente a nossa receita revolucionária para a gente envelhecer bem. Olha esse cadarço. Ele tem uma pontinha de plástico. Se eu tiro essa pontinha, ele vai desgastar. Certo? E assim é os nossos telômeros. Eles encurtam com o envelhecimento. Nós podemos acelerar o nosso processo de envelhecimento. Como? Desgastando, muitas vezes com a questão do estresse. O telômero, ele vai servir para proteger aqui a pontinha do cromossomo. Mas se ele desgasta, eu vou reproduzir meu material genético de forma defeituosa, certo? Esse aqui é um cérebro, o vermelhinho é o trauma, o impacto. Antes do MDR e ali depois. Então é o mesmo cérebro. Recentemente foi anunciada uma máquina de ressonância magnética mais poderosa do mundo, ou seja, a gente vai conseguir ver o cérebro com muito mais precisão. Na tomografia cerebral a gente consegue perceber a mudança da pessoa, né? O cérebro, ele modifica a estrutura dependendo daquilo que nos impacta. Já ouviu falar aquela frase? Ah, com o tempo vai passar. Nem sempre. Com o tempo pode piorar. Então, por que tem certas situações que a gente vai levando a vida, mas quando a gente olha bem, sente e fala, não passou bem, isso não ainda me incomoda. Com o tempo, a gente vai liberando tanto estresse e liberando tanto hormônio que vai danificando a nossa máquina, encurtando os nossos telômeros. E aí agora vocês vão entender como que a gente pode reverter esse quadro. Então aqui, essa luzinha a gente vai seguir, tá? É uma cirurgia praticamente emocional que a gente fala. Tem um estímulo também tátil, também tem um estímulo auditivo. Eu não sei se todo mundo aqui dirige, mas quem não dirige, a gente pode pegar a analogia da bicicleta. Freio e acelerador, que eu quero que vocês entendam. Quem começa a dirigir não tem noção do freio e do acelerador. Depois fica automático, certo? Então a gente pode também ter essa autorregulação emocional de forma automática. Ou seja, eu senti a emoção ali e eu consegui manejar e não fiquei estressado e consegui perceber o evento de forma diferente. Então a gente pode desenvolver isso de uma maneira mais equilibrada com a terapia MDR quando a gente for fazer esse manejo. No meu sistema de sobrevivência, eu aciono o meu acelerador e não sei usar o freio. E como que é isso? Todo mundo tem um sistema de sobrevivência. É natural. Se eu estou diante de um perigo, eu tenho que me proteger, certo? Bom, e também eu posso ter essa reação. Nossa, diante de uma situação eu não fiz nada. Eu paralisei. Então a gente está falando de dois sistemas de acelerador e freio, de como a gente pode usar um freio mais sofisticado. E a terapia MDR vai ajudar. Que é exatamente isso aqui, o engajamento social. Ou seja, quando a situação chega e eu fico ativado, tá? Eu consigo respirar, acalmar e conseguir conduzir a situação de uma maneira melhor, sem gerar tanto prejuízo. Ou seja, com menos estresse. A gente tem memórias negativas, a gente não trabalha e não digere, a gente vai gerar um estresse silencioso. É um tipo de estresse que vocês não imaginam que está acontecendo com vocês. Ele é silencioso. Então, é muito mais fácil. Quando eu descubro a raiz do meu estresse, eu consegui usar a estratégia para driblar. Isso é para a vida toda. O que acontece? Quanto mais episódios traumáticos a pessoa experimentou nessa época, mais curtos são os seus telômeros da vida adulta. E telômeros mais curtos são um dos modos pelos quais a adversidade precoce incorpora as células. E traumas da infância, especialmente maus tratos, têm sido relacionados a maior inflamação no córtex pré-frontal menor. Então, o que é o apego seguro? Né? O apego seguro é a nossa principal prioridade para a sobrevivência enquanto criança, é formar vínculo com os nossos cuidadores de forma segura. Eu preciso dar essa base de segurança para a criança, porque eu estou garantindo o futuro dela.
restaura se vocês não tiveram essa experiência. Isso que é incrível, sabe? O grande objetivo da terapia é deixar o passado. A pessoa fala, já foi. Então, eu já fiz reprocessamento, tem várias estratégias, tem que é um flash, que a pessoa não precisa falar da história, a gente consegue reprocessar, de uma pessoa que ela sofreu abuso por muito tempo do próprio pai. E quando terminou, deixou a memória do passado, ela falou assim, isso já passou. Não quer dizer que some a memória. Mas ela olha e fala assim, isso não me ativa, isso faz eu ficar livre desse passado. O que acontece? A criança ela vai incorporando vários modelos. Então, se eu tenho um pai e mãe que não sabe se autorregular, usar o sistema de freio e acelerador, posso comprometer sim essa criança. Então, no livro eu explico muitas estratégias que a gente pode adotar para criar crianças melhores que tenham um futuro melhor. E aqui agora a gente vai falar, para quem é da área da atividade física, sobre a importância da atividade física para alongar a telômero. Mas aqui nesse artigo científico mostra o seguinte, que os efeitos de treinamento físico combinado de curto prazo, o comprimento dos telômeros em mulheres obesas, um estudo prospectivo. E a obesidade pode promover o encurtamento dos telômeros. E aqui, com essas evidências de atividade desse artigo, eles conseguiram alongar o telômero dessas mulheres obesas. A terapia EMDR é uma terapia revolucionária reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 2013. O que a gente aborda? Tanta coisa que vocês possam imaginar: depressão, ansiedade, transtorno do pânico, crise de ciúmes, como vocês viram ali, fobia, TDAH, o leque é enorme, tá? Uma das coisas que acontece quando a gente não resolve essas questões, né, porque eu falei que o tempo pode piorar, é eu deixar a minha amígdala muito ativada. Ela é como se fosse uma sirene que está lá no meu sistema límbico, emocional, me avisando do perigo, porque a função da amígdala é me avisar do perigo. Mas se esse perigo passou e eu continuo achando que ele ainda existe, ela vai ficar ativada. Então, muitas vezes, a questão do sono também tem a ver com isso que a gente está falando. Quando a gente faz um trabalho de reprocessamento, é um alívio simultâneo, porque muitas vezes um gatilho, algo presente que dispara uma memória minha, eu sou levada para o passado sem perceber, e eu posso ter sensações exatamente como eu senti. Então, como o MDR é deixar o passado no passado, eu posso ter desconforto no presente, mas o meu cérebro não vai me levar lá para o passado. E o principal objetivo da terapia MDR é deixar o passado no passado, como eu expliquei, e a memória traumática será o quê? Então, digerida, e vai haver um alívio, tá? Aqui está uma das estimulações, e dessa maneira eliminando o estresse silencioso, que todo mundo quer, então, na verdade, ter uma vida plena. Mas às vezes eu não sei que tipo de estresse que eu passo, e que a gente consegue mapear e aliviar. Então, vai garantir mais saúde, mais disposição, deixando as pessoas mais integradas e felizes com condições de montar um melhor estilo de vida e promover um melhor rejuvenescimento. Porque muitas vezes eu não tenho nenhuma motivação para fazer atividade física. Não tem condição. Eu preciso, então, aliviar, trabalhar essa memória para que essa pessoa consiga ter um bom estilo de vida. Então, a gente tem que ir na raiz do problema. Como melhorar a nossa reação aos acontecimentos? A gente precisa saber a raiz do estresse. Bom, se eu nem sei por onde começar, eu tenho que investigar. Processo de autoconhecimento, não tem como fugir. Tá? Como aumentar o telômero e ficar mais longo? Os 6 pilares do método, como eu expliquei, o reprocessamento de memória, MDR, gestão emocional na criação de filhos. Não tive uma boa educação emocional lá na minha infância, houve uma questão, vamos tratar o MDR. E como a terapia MDR pode ajudar no seu rejuvenescimento e resiliência? Tem a ver com o autoconhecimento, curar nossas feridas emocionais, porque de fato todo mundo tem uma questão para ser resolvida. Só que às vezes a gente vai tampando só com a peneira, vai indo, só que aquilo ali vai crescendo e com o tempo pode piorar. Nas minhas redes sociais, eu vou falar muito sobre esses conteúdos. Sobre o trauma, é um capítulo meu que tem aí. Eu sou coautora do livro que eu falo Covid Estrutura Gerações, e nesse livro eu explico quanto a Covid, na verdade, nos prejudicou e trouxe estresse, que a gente nem imagina. Às vezes abriu um arquivo que a gente nem imaginava, que são esses arquivos antigos, né? E a gente está sujeito a isso, porque quando tem uma situação que o meu cérebro reconhece como algo semelhante, me leva para o passado, sem eu perceber. Certo? Então, por exemplo, teve paciente que eu tive que trabalhar, porque quando foi confinado, ficou no isolamento, ela ativou memórias dela numa época de infância que ela precisou também ficar nessas condições
e não conseguir sair do lugar e suportar geralmente estresse. Bom, eu sei que foi muito conteúdo. Obrigada pela presença de vocês. E eu vou sortear o livro. Eu vou falar um número, né? Vou falar o número da minha idade. 49. Quem será o 49? 49? Isso. Michele Araújo. Quem é Michele? Ah, Michele!